vocês? Eu estou aqui agora para falar do capítulo 50 do livro Nosso Lar. É um livro que eu tinha lido há muito tempo e eu não lembrava o quanto de coisas que acontecem nesse capítulo 50, o último capítulo, né, chamado Cidadão de Nosso Lar. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o fato do André Luiz ele começar com eu me sentia cansado, né? Ele coloca até no superlativo, eu me sentia cansadíssimo. É interessante isso porque como ele estava ainda preso, não como um navio preso, né? Ele se sentia ainda aterrado. E isso tem muito a ver com o fato dele se sentir ainda apegado. E apegado a coisas da Terra. Ele ainda achava que a casa que ele teve no planeta, né, era dele, que a mulher, né, a esposa era dele, que os filhos eram dele. E ele descobre isso ao visitar, que não é assim. As coisas estiveram com ele, estiveram por um tempo. Então ele começa a perceber, e isso é interessante, é quando ele começa a se desprender, vamos dizer assim, do chão, né, do que existia no planeta. André Luiz, ele começa a ver que ele precisa ajudar, que ele pode servir, e ele começa a se desapegar. Essa ideia de posse começa a deixar de ser tão importante quanto ele achou que era. As coisas não eram dele, estavam com ele. Estiveram com ele para que ele pudesse ajudar. E ele acaba ajudando o novo marido da esposa. Ele quer ajudar, ele não consegue, tem espíritos que de frequência muito baixa, que não ajudam, não permitem isso. E é quando ele pede ajuda para Narcisa. É um momento onde ele descobre que isso é possível, ele lembra que isso é possível. Ele, faz um pedido para Narcisa, um pedido mental, que já começa a aparecer essa ideia de vibração, de pedir, de firmar uma ideia, de solicitar uma ajuda, e ele tem a ajuda. Já começa também a aparecer no capítulo esses elementos da natureza, e que está tudo à mão. E como a gente descobre que a criação ela é perfeita e que é possível a gente manipular e se conectar com as forças da natureza. Então eles fazem lá um preparado e eles conseguem salvar o atual marido, da esposa dele, da ex-esposa dele. E assim o André Luiz ele tem, ele tem uma evolução. Ele vai e consegue voar, ele consegue volitar. E isso para mim é tão simbólico, porque ele descobre que ele não fica mais fixo na Terra. Ele sai da Terra e ele consegue subir, ele consegue voar. Isso para mim é muito simbólico na evolução dele, porque ele deixa de ser, nesse momento, um espírito bebê, com uma ignorância do umbral, de tudo que ele passou. Ele passa a ser um espírito juvenil, porque ao se tornar, um cidadão de nosso lar, ele é um portal para muitas coisas que vão acontecer depois disso. Então, muitas outras aventuras, muitos outros exemplos, muitas outras companhias, novas histórias. Então, André Luiz, ele sai desse ponto da Terra e ele consegue ascender. E essa é uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse capítulo, e encerra essa passagem dele pelo nosso lar, e encerra essa primeira parte dele no plano espiritual. A gente sabe que depois disso vieram muitas outras. Então, assim encerra o livro Nosso Lar, do capítulo 50.